E mais um vídeo, meu nome é Carlos, Física, isso mesmo, transmissão do movimento, acoplamento de polias, rodas dentadas e não mais. Eu sabia que você estava pensando nesse vídeo, estava ardentemente desejando esse conteúdo, se o conhecimento estava aflorado a respeito do movimento circular. E é disso que a gente vai tratar hoje, acoplamento de polias, rodas dentadas. E eu te convido para você se inscrever no meu canal. E se gostar do vídeo, é claro, eu sei que você vai gostar. Então se inscreva e também deixe aquele like, que isso é sempre muito da nossa ajuda, né? Ajuda bastante nas nossas vidas e nos deixa feliz. Então vamos ao que interessa, que é o vídeo aqui, né? Falarmos a respeito desses dois casos, os primeiros casos de acoplamento de polias e rodas dentadas. Bom, a primeira situação é bem típica. Você que já andou de bicicleta e ao dar uma pedalada para impulsionar as rodas, existe essa ligação de correntes, que nesse caso eu estou falando no âmbito 2D, né? Que aqui são duas dimensões, eu não consigo colocar três dimensões, tem essa perda aqui. Mas bem, se você for observar, essas duas circunferências, elas vão estar rotacionando, e elas estão ligadas entre si através dessas correntes, né? Correntes que a gente sabe que existe essa dentição em cada uma dessas rodas, só que eu não representei aqui para que não fique tão carregada a imagem. Então existe essa correspondência correta entre o dente e o seu encaixe. E, logicamente, quando essa rodinha que eu coloquei chamada de A, ela rotaciona em um sentido, por exemplo, horário, a rodinha B, que é a menor, também vai girar no sentido horário, ou seja, elas mantêm o mesmo sentido. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é justamente quando eu coloco o ponto K. O ponto K em um dessas correntes mais acima e também o ponto K linha na parte de baixo. Lembrando que eu posso colocar esse ponto K em qualquer local de maneira arbitrária, tá? E se eu disser que esse ponto K linha andou, por exemplo, 10 centímetros em um segundo e ele partiu para cá, necessariamente esse ponto K sem linha, ele teria que ter andado 10 centímetros. Não é verdade? Ele teria que ter andado 10 centímetros. Essa é a lógica. Então ele estaria um pouco mais para cá. Isso nos leva à conclusão que as velocidades em cada um desses pontos superficiais é a mesma. Ou seja, a velocidade 1 é igual à velocidade 2, né? E, além disso, podemos dizer que, como velocidade pode ser reescrita como ômega vezes o raio, eu posso dizer que ômega 1 vezes o raio 1 é igual a ômega 2 vezes o raio 2. Bom, mas velocidade angular pode ser escrita de uma maneira diferente, né? Que é 2πf. Bom, então se eu fizer essa alteração para os dois casos, ou seja, 2πf1 vezes raio 1 e 2πf2 vezes raio 2, eu posso também fazer uma simplificação, né? Ou seja, eu posso cortar 2πf e 2πf do outro lado da equação. O que vai nos resultar em quê? Frequência vezes o raio é igual a frequência 2 vezes o raio 2. Bom, então essas aqui são as equações fundamentais para a gente resolver esse primeiro caso e que também se conecta com o segundo. A diferença para esse segundo caso é que as duas circunferências que estão rotacionando estão coladas uma à outra. Todas as duas são dentadas, tá? Ou seja, existe uma conexão perfeita entre elas. E dessa forma, quando a rodinha D gira no sentido anti-horário, por exemplo, a rodinha C vai girar no sentido horário. Ou seja, elas estão em sentidos contrários. Essa é a distinção com relação ao primeiro exemplo, o exemplo da bicicleta, que inclusive vamos colocar aí nos exercícios. Mas ambos partem da mesma equação, tá? Fórmula 1 que eu coloquei aqui, ou seja, frequência 1 vezes o raio 1 igual a frequência 2 vezes o raio 2, que se baseia nas velocidades superficiais como sendo iguais. Mas espera aí que tem outro caso, o caso em que teremos as velocidades angulares iguais. Então, espera só um pouco que eu vou colocar aqui neste quadro para você. No segundo caso, temos um disco ou polia em rotação uniforme. E qual que é a diferença? Não vamos analisar a velocidade escalar, mas sim a velocidade angular. E vejamos aqui essa representação de uma circunferência, em que temos o ponto A e um ponto C. Lógico que essas velocidades escalares vão ser diferentes, para que o movimento seja um acompanhado do outro. Essa é a diferença. Eu estou considerando uma rotação com relação a um eixo, por exemplo, com um motor, que rotaciona diversas engrenagens a uma mesma velocidade angular. Dessa forma, ao passo que C gira, A também gira, acompanhando o outro na rotação. E dessa forma, é necessário ter velocidades escalares diferentes, de modo que C
por estar mais distante do centro, precisa acompanhar A. Portanto, ele tem uma velocidade maior do que A, velocidade escalar, lembrando isso. E, para que ambos estejam um acompanhando o outro, a velocidade angular, ou seja, eles precisam varrer o mesmo ângulo em função do tempo. Ela precisa ser igual, ou seja, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de C. Bom, e a gente pode fazer a mesma relação anterior, né? Aqui, em que eu mostro 2πf de A é igual a 2πf de C. Portanto, eu posso cortar 2π com 2π, simplificar, né, dos dois lados, em que, de modo que a frequência de A é igual à frequência de C. E o período de A é igual ao período de C. Bom, então aqui estão nossas representações, de modo que a velocidade escalar é diferente, tá? Cuidado com isso, preste atenção que essa velocidade escalar é totalmente diferente. Bom, então aqui, de maneira simples, de maneira básica, é isso, com relação ao disco ou polia em rotação uniforme. A diferença é que a velocidade angular vai ser a mesma. Então a gente pode perceber isso, por exemplo, num disco de vinil, em que se eu colocar vários objetozinhos pequenos em cada uma de umas circunferências, pois já existem diversas circunferências concêntricas num disco de vinil, aquele boneco que está na circunferência maior, ou seja, está mais distante do centro, ele vai rotacionar mais rápido. E aquele que está na circunferência menor, ou seja, mais próximo do centro, vai rotacionar bem devagarzinho, para que ambos estejam acompanhando o mesmo movimento. Então, vamos para os exercícios agora, que é a parte mais interessante. Então vamos lá. E agora vamos para nada mais, nada menos que o nosso exemplo a respeito de transmissão do movimento. Isso mesmo, vamos analisar como que nesse sistema de engrenagens aqui presente no nosso quadro, as velocidades angulares vão se comportar, né? Seja esse sistema composto por corrente ou também entre os dentes, né, em cada engrenagem. Então, vamos ver o que a questão nos mostra, né? A questão nos mostra 4 engrenagens, né? A engrenagem A, que gira a velocidade angular 1, tendo um raio A e girando no sentido horário. Ele mostra também outra engrenagem B, outra C, até chegar na D, que gira a velocidade angular 2. Velocidade angular 2, e a questão nos busca saber qual é a relação dessa velocidade angular 2 com a 1. Mas também ela pergunta qual vai ser o sentido de giro da roda D, ou seja, dessa roda menor aqui, né? Bom, então vamos analisar a questão, né? Observando A e por ele girar no sentido horário e estar conectado por dentes, ou seja, um conectado ao outro perfeitamente, com B, necessariamente um gira num sentido e o outro gira em outro sentido diferente. Portanto, se A gira no sentido horário, B gira no sentido anti-horário. Bom, eu vou colocar aqui, ó, anti-horário para B, né? E por B estar conectado a C através dessa correia, né? Através dessas correntes, vamos perceber que necessariamente ambos vão seguir o mesmo sentido, né? Portanto, B e C são anti-horário. E dessa forma, chegamos no mesmo caso, né, que vimos anteriormente. C e D estão conectados por dentes, ou seja, estão perfeitamente unidos aqui através de dentezinhos. E como C gira no sentido anti-horário, D vai girar no sentido horário, já que os sentidos precisam ser contrários. Mas bem, qual vai ser a relação agora com as velocidades angulares? Bom, vale aqui o nosso primeiro princípio, que velocidade escalar é ômega vezes o raio. Mas também, por esse sistema todo estar sendo conectado através de correias e também através de dentes, tudo gira a mesma velocidade escalar. Tudo tem a mesma velocidade escalar aqui. Todas essas correntes, todas essas rodas. Bom, então vale dizer que para que se manter essa velocidade constante, essa velocidade escalar, é necessário que quanto menor o raio, maior essa velocidade angular. Por quê? Para que haja uma compensação, né, pô? Por exemplo, se eu tenho uma roda com um raio muito grande, necessariamente ela vai ter uma velocidade angular pequena. E outra coisa, se eu tenho uma roda pequena, ou seja, com um raio pequeno, ela vai ter uma velocidade angular grande, né? Portanto, ômega 2 precisa ser necessariamente maior do que ômega 1. E aqui coloquemos a nossa relação, ó. Ômega 2 maior necessariamente que ômega 1. Perfeito! Então aqui está a nossa primeira questão, né? Vemos aqui essa análise um pouco mais básica e vamos para o próximo exemplo, que virá uma bicicleta. Bicicleta que nem todos sabem andar, mas o que importa é a gente saber a física por trás dela, né? Porque é isso. Então, esperemos no próximo exemplo que eu colocarei aqui uma bicicleta. Então,
Até a próxima. E aqui estamos no nosso exemplo especial da bicicleta, que você pode observar bem aqui. Essa bicicleta aqui pode ser representada numa situação cotidiana, em que eu, o ciclista, acabo impulsionando o meu veículo através da interação de correias entre a coroa e também entre a minha catraca. E essa interação faz com que a roda ande. Bem, vale dizer que existe uma diversa interação aqui entre os tipos de transmissão do movimento que eu também falei anteriormente. Tanto a parte de transmissão do movimento por dentes, ou seja, por conexão entre as correias, mas também existe a conexão a partir da mesma velocidade angular. Mas vejamos aqui o que a questão nos dá, né? A questão nos mostra essa bicicleta, a bicicleta cujo raio da roda é 0,5 metros, mas também ela dá as dimensões do raio da coroa e da catraca, que estão aqui acima, ó. Ou seja, o raio da coroa é de 4R e o raio da catraca é somente R. Além disso, ela dá a velocidade angular da coroa, que é 4 radianos por segundo. Bom, então resolvendo aqui a questão, a gente pode perceber que a velocidade angular vai ser diferente, tá? Vai ser um pouco variada com relação à catraca e à coroa. Mas eu quero também ressaltar que a velocidade escalar, ó, ou seja, V1 vai ser igual a V2. Por quê? A velocidade escalar da coroa vai ser a mesma da catraca. De modo que eu posso escrever, ó, ômega 1 vezes raio 1 igual a ômega 2 vezes o raio 2. Bom, fazendo isso, eu só vou somente substituir os valores que eu quero, né? Aqui eu vou colocar justamente o raio da catraca, tá? O raio da catraca e também a velocidade angular dela. Bem, então fazendo isso, ômega da catraca vezes o raio da catraca, que você sabe que é R, né? É igual ao ômega da coroa, que é de 4 radianos por segundo, vezes o próprio raio da coroa, que é 4R, né? Então, você percebe que aqui, ó, temos raio dos dois lados. Portanto, eu posso cortar, né? Somente cortar aqui, ó, raio com raio. Portanto, a velocidade angular da catraca é de 16 radianos por segundo. Bom, está a nossa resposta parcial aqui. Bem, mas antes a gente precisa entender também, podemos relacionar essa velocidade angular da catraca com a velocidade angular da roda, já que ambas vão ter a mesma velocidade angular. Percebemos que elas estão conectadas por eixo. Bom, então vou só dar uma apagada aqui rápida nesse nosso primeiro cálculo e somente registrar a velocidade angular, né, que a gente acabou de achar. A velocidade angular 1 é igual a 16 radianos por segundo. Bom, e agora nessa segunda análise, eu sei que o ômega da catraca tem que ser igual ao ômega da roda, né? Esses dois aqui, esse segundo caso aqui. E bem, o ômega da catraca vai ser quanto? 16. Mas você sabe também de outras vidas que velocidade angular pode ser relacionada de outra maneira, como sendo velocidade é igual a ômega R. E se eu passar esse R dividindo, eu vou encontrar que a velocidade dividido pelo raio é igual a ômega. Bom, então eu posso usar essa mesma relação aqui quando for falar da roda, né? Então, ó, veja bem, vou colocar a velocidade da roda dividido pelo raio da roda. Bom, o raio da roda a gente sabe que é quanto? 0,5 metros, né? Então, ó, apago aqui o raio da roda e coloco 0,5. Dessa forma, fazendo a multiplicação meio pelos extremos, 16 vezes 0,5 é a mesma coisa que dividir 16 por 2. Portanto, a velocidade da roda é de quanto? De 8 metros por segundo. Então aqui, ó, está a nossa resposta, só para registrar, ó, 8 metros por segundo. E aí, gostasse desse exemplo? Então, vamos para o próximo que vai falar um pouco de frequência desses movimentos. Então vamos lá. E temos o exemplo número 3, em que analisaremos duas polias. E essas polias precisamos medir qual vai ser a relação entre as frequências delas. Bom, aqui podemos perceber a polia 1, que é menor, e a polia 2, que é um pouco maior. E a relação entre os raios dela são essas aqui, ó. Vê, o raio 2 é igual ao dobro do raio 1. Portanto, a questão quer que a gente saiba a relação entre frequência 1 e frequência 2. Sabendo que, por eles estarem conectados por correias, ou seja, sem deslizamento, sem escorregamento nenhum, a gente pode dizer que a velocidade em qualquer ponto aqui dessa correia, os pontos periféricos vão ser iguais. Ou seja, velocidade 1 é igual a velocidade 2. E você sabe, por vidas passadas, no início do vídeo, que eu coloquei a seguinte relação. Ou seja, frequência 1 vezes o raio 1 é igual a frequência 2
vezes o raio 2. Bom, temos aqui essa relação que vai ser fundamental para a gente resolver essa questão. E agora, o que eu vou fazer é somente ser feliz. Vou somente substituir aqui, já que a gente tem as questões, os dados fundamentais para a gente substituir nesse caso. Então vamos lá. Frequência 1 vezes o raio 1. Mantemos, né? Frequência 1 vezes o raio 1, tá de boa. A gente mantém aqui. F1 vezes R1 igual a F2, que a gente vai ter que manter, porque é a relação entre elas duas, ou seja, F2, vezes raio 2. Porém, você sabe que raio 2 é igual a 2 vezes o raio 1, ou seja, é o dobro do raio 1. Então, em vez de colocar R2, vou colocar 2R1. Então, aqui está 2R1, ó. Perfeito. E agora eu percebo que tem R1 dos dois lados da equação, tanto na esquerda quanto na direita. O que eu faço se eles estão multiplicando? Eu posso simplesmente, ó, cortar ambos, né? Ou seja, dividir do R1 e também por R1, dos dois lados da equação. E agora está a nossa relação, né? Ou seja, a frequência de 1 é igual ao dobro da frequência 2, né? É aquela coisa que eu acabei de citar nos exemplos anteriores. Quanto menor o raio, maior a velocidade angular. Se eu aumento a velocidade angular, eu necessariamente aumento a frequência. Por quê? Velocidade angular, ó, ela pode ser escrita como sendo 2π vezes a frequência, né? Portanto, se eu aumento a velocidade angular, eu necessariamente preciso aumentar a frequência, já que 2π é tipo uma constante, né? Então vamos agora para o exemplo 4, que veremos outra situação um pouco mais diferenciada. Então vamos nessa. Vamos para o nosso último exemplo, que é uma questão mais difícil, uma questão da UPE do SSA 1. E ela mostra o comportamento de uma esteira ergométrica, quando uma pessoa está sobre ela, uma pessoa que tem uma velocidade específica, como por exemplo um atleta, Usain Bolt, que é um velocista. Bom, e perceberemos como que essa esteira ergométrica funciona. Percebamos que esse cidadão aqui, ele vai ter uma velocidade de 11,1 metros por segundo, como eu descrevi aqui, né? E a gente pode perceber que a partir do funcionamento do motor, está regularizado com essa polia P2, veja bem, utilizando o movimento de P2, por ela estar conectado por correias com P1, veja que ela está conectada por correia com P1, ambas vão ter a mesma velocidade, né? Perfeito, perfeito, elas vão ter a mesma velocidade. Primeira análise, muito boa. Mas bem, P1 e C2, elas vão ter a mesma velocidade angular. Eu te pergunto por quê? E justamente por elas terem uma conexão por eixos, logo a velocidade angular delas vai ser a mesma, né? E a gente pode dizer também que mesmo a conexão de C2 com C1 seja por correias, elas têm o mesmo raio, né? E por elas terem o mesmo raio, que daqui a pouco eu vou dizer o valor específico dele, elas vão ter também a mesma frequência. Ou seja, resumindo, P1 tem a mesma frequência de C2, por estar conectado por eixo. E C2 e C1 têm a mesma frequência, por quê? Porque elas têm o mesmo raio. Mesmo assim, elas estando conectadas por correias. Normalmente, quando a conexão é por correias, não é obrigatório ter a mesma frequência. Mas nesse caso, por ter o mesmo raio, tem as mesmas frequências, beleza? Bom, então vamos aqui aos dados da questão. A questão nos dá alguns dados, como por exemplo o raio de C2 e o raio de C1, que é o mesmo, como eu acabei de falar. Ele equivale a 2 centímetros. Por outro lado, ele dá a velocidade desse cidadão, que é 11,1 metros por segundo. E a questão pergunta qual é a frequência de C2. Frequência de C2 vai ser a mesma de P1, desculpa, e também vai ser a mesma de C1. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos aqui ao que interessa ao nosso cálculo. Muito bem, a gente pode dizer que velocidade escalar é o que? Deslocamento dividido pelo tempo. Nesse caso, quando a gente está falando de movimento circular, o deslocamento vai ser 2πr, né? Você sabe, 2πr é o comprimento da circunferência. Então vamos colocar aqui, ó, velocidade igual a 2π vezes o raio, né? E tudo isso dividido pelo período, né? Pelo tempo realizado durante aquela volta, durante todo aquele processo. Mas bem, você também sabe que o período é o inverso da frequência. Portanto, se o período é o inverso da frequência, eu posso jogar o denominador para cima, né? Multiplicando. Então, velocidade vai ser igual a 2πr vezes a frequência, já que eles são inversos entre si. E agora, é somente ser feliz. Por quê? Eu só preciso achar a frequência, né? Já que eu tenho os dados da velocidade, né? Velocidade indo do ponto superficial nos pontos periféricos. 2π é uma frequência não, desculpa.
é uma coisa que é constante. É um valor constante, né? No caso, 2π, que o π é dado na questão, inclusive, né? 3, o valor do π. E o raio, a questão não dá, que é 2 centímetros. Então vamos lá. Somente substituir agora, né? Velocidade é igual a 2 vezes 3, que é o π, vezes o raio. Cuidado, hein? Raio está em centímetros, a gente precisa passar para metros. E de centímetros para metros, basta dividir por 100. Portanto, aqui ó, é 0,02 metros. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, hein? Vai errar isso, hein? Então, aqui temos vezes 0,02 vezes uma frequência específica. E a nossa velocidade, ó, eu posso apagar também, já que a gente tem essa velocidade no ponto periférico, que é 11,1 metros por segundo. Né? Então, o que eu fiz, na verdade, em transformar de centímetros para metros, foi equivaler essas unidades, né? Já que a nossa velocidade está em metros. Portanto, o raio não pode estar em centímetros de maneira alguma, senão vai dar tudo errado. Bom, e aqui teremos alguns dos nossos valores achados. Vai ser de fato a frequência. Quando eu faço todos esses cálculos e passo essas multiplicações, isolando f, dividindo, né? Passar dividindo, então vou encontrar que a frequência vai ser de, fazendo todos esses cálculos, né? Logicamente, vai ser 92,5 Hz. Mas aí fica a curiosidade. Se eu quisesse multiplicar isso por 60, o que eu acharia? A frequência sairia em RPM, ou seja, rotações por minuto. E por curiosidade, eu quero fazer isso aqui, ó. Então, vou passar um pouquinho para cá e coloquemos quanto vai ser em RPM tudo isso. Se eu multiplico 92,5 vezes 60, o zero do 60 morre com essa vírgula, né? Essa vírgula anda um pouco para a direita, uma casa para a direita. Então, teremos 925 vezes 6. Vamos fazer essa multiplicação rapidinho. Vezes 6, teremos aqui 30, sobe 3, 15, sobe 1. Aqui vamos ter 64 mais 1, 65. Ou seja, 5.550 rotações por minuto, né? Ou seja, aproximadamente 5.000 RPM. É a nossa resposta. Bom, então eu fico por aqui. Eu te agradeço por mais um vídeo, pela tua participação. Espero que você venha no nosso próximo, que vamos falar da dinâmica do movimento circular. Ou seja, quais forças estão atuantes durante esse movimento. Perceberemos que existirá uma resultante de forças nele. Se chama de resultante centrípeta, que aponta sempre para o centro. Bom, então fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e de dar aquele like maroto. Então, até uma próxima. Muito obrigado. Que a física esteja contigo.